Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a vitória da extrema-direita na França, tá? A extrema-direita ganhou lá, a esquerda ficou em segundo e o grande derrotado aí dessa eleição foi Macron. Agora, para além de desenhar, né, o que aconteceu lá, é interessante também a gente tentar pensar como que isso pode ajudar a gente aqui no Brasil a entender melhor esse avanço aí da extrema-direita em todos os lugares, as diferenças, né, desse perfil da extrema-direita na França para o bolsonarismo no Brasil e, enfim, como que a gente pode se colocar em relação a isso aí e tentando modificar esse quadro, tá? Então, o que a vitória da extrema-direita na França tem a nos ensinar aqui no Brasil, tá? Então, antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas. Tá aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito. E eu estou tentando aqui já equacionar a questão do meu romance, para ver se eu consigo publicar até setembro, beleza? Então fica o registro aí. Então, pessoal, vamos ler duas noticiazinhas rápidas aqui, tá? E um comentário importante aqui também, para depois a gente fazer a reflexão que a gente faz aqui usualmente no vídeo, beleza? Então, primeiro tem um texto aqui do Jamil Chad, que ele publicou antes da vitória antes da eleição, né? E que é interessante aqui para apontar alguns detalhes. Ele diz o seguinte: ansiedade fascista toma conta da França às vésperas de eleição. Então ele diz: quando as urnas forem abertas nesse fim de semana, na França, para o primeiro turno das eleições parlamentares, elas vão se transformar por algumas horas no espelho de um país em profunda crise existencial. E aí vale lembrar, né, que houve uma vitória anterior, o Macron dissolveu o parlamento e aí, enfim, teve novas eleições agora e a extrema-direita ganhou, tá? Então, enfim, ele continua, né? Diante da perspectiva inédita da vitória da extrema-direita e do eventual anúncio de um primeiro-ministro vindo do movimento ultraconservador, o que vai ser, inclusive, uma coisa ali, pelo que eu já li, vai ser uma coisa inédita, né? Um governo de uma tendência moderada e um primeiro-ministro ultraconservador, tá? E além disso, nós vamos também falar um pouquinho aqui sobre esse perfil dessas figuras da extrema-direita francesa, né? A Marine Le Pen e tudo mais, porque uma parte do perfil deles explica bem, de maneira bem evidente, as diferenças desse movimento para o Brasil, tá? Vamos tentar ver isso aí. E aí ele continua, né? Analistas e tal, escritores, cientistas políticos descrevem o aprofundamento de um novo fenômeno no país, a ansiedade fascista, tá? Ou seja, né, o medo de ver pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial o poder sendo tomado por grupos que por anos foram considerados como uma ameaça aos valores básicos da República Francesa. E isso também denota a ambivalência dos sistemas democráticos, né? Porque são baseados na defesa da pluralidade, e a pluralidade acaba dando espaço para todo tipo de pensamento, desde os mais inteligentes, os mais amplos, os mais complexos, os mais, enriquecedores, até os mais bizarros, extremistas, em todos os níveis, né? E aí ele finaliza aqui dizendo: o presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu a Assembleia Nacional depois da derrota nas eleições europeias no início do mês e surpreendeu até mesmo seu gabinete ao convocar novas eleições. No Conselho Econômico, Social e Ambiental do país, que é uma espécie de terceira câmara, a percepção foi que o ato jogou a França numa crise política e democrática sem precedentes, tá? Então, enfim, é bizarro. E isso vindo da França e acontecendo na França, é especialmente, bizarro, mas ao mesmo tempo tem um desenho que não é tão difícil de perceber, e ao mesmo tempo, repito aqui, né, como eu falei no início, ajuda a gente a eventualmente entender o Brasil também, tá? E aí, por último, ele diz: se o ato foi considerado por pesquisadores como um golpe de estado psíquico, deixando milhões sem entender uma outra tendência, sem entender, né? Uma outra tendência também ganhou força no país, a ansiedade fascista, ou seja, o medo do que pode ocorrer se políticos herdeiros de movimentos xenófobos, antidemocráticos e anti-europeus chegarem ao poder, tá? É uma questão aí. Agora, eu acho que o risco maior não é exatamente o da xenofobia, ou melhor, né, o da antidemocracia, tá? O risco maior é
já adianto isso aqui no início para a gente refletir mais no final, é que a gente demore mais para chegar numa síntese razoável. Isso eu falando da França, quer dizer, né, a gente chegar não, a gente perceber na França, enfim, o encaminhamento para uma síntese razoável que ajude os extremismos não acontecerem. Por que eu estou falando isso? Porque existem extremismos que não são tão facilmente perceptíveis, porque ficam sempre escondidinhos, escamoteados, a partir, né, de uma série de estratégias retóricas e que talvez estejam nesses extremismos soft a causa do avanço do extremismo mais radical. Tá? Bom, vamos lá aqui, pessoal. Então a notícia, né, do Opera Mundi: extrema-direita vence primeiro turno, esquerdas crescem e superam o partido de Macron. E aí outro detalhe importante: o crescimento da esquerda na França, junto com a vitória da extrema-direita, também explicam bem o contexto, para além de um olhar que se lance lá e que acabe refletindo essa questão apenas a partir da vitória da extrema-direita. Quando a gente olha e vê que a esquerda também cresceu, é preciso entender por quê, que a de extrema-direita cresceu e a esquerda cresceu também. Né? Eu acho que isso explica melhor ainda a situação da França do que somente olhar e porque os extremistas, quer dizer, a xenofobia está voltando e, né, esse movimento de eugenia bizarra e tudo mais. É preciso ler aí esse movimento da França a partir da vitória dos dois movimentos que se opõem ao Macron. Tá? E aí o Opera Mundi diz: o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional, o RN, obteve a maior votação no primeiro turno das eleições legislativas na França, realizadas neste domingo. Segundo dados da contagem rápida realizada pelas autoridades eleitorais francesas, a sigla liderada por Marine Le Pen obteve 34% dos votos na jornada, conquistando o primeiro lugar na maioria dos distritos. A segunda maior votação ficou com a Nova Frente Popular, uma recentemente criada aliança que reúne o movimento França Insubmissa e os tradicionais Partido Socialista, Partido Comunista Francês e Partido Verde, além de outros setores de esquerda. E aí finaliza dizendo: a frente, que tem como principal figura o líder progressista Jean-Luc Mélenchon, estreou nas urnas alcançando 28,5% dos votos, obtendo o segundo lugar na jornada. Já a coalizão Juntos, que representa os setores de centro-direita ligados ao presidente Emmanuel Macron, acabou em terceiro lugar com apenas 20% dos votos. Quer dizer, a esquerda chegou perto ali, né? 28 para 34, uma diferença quase que na margem de erro ali, né? Enfim, e aí, para finalizar, pessoal, eles chamam o Macron de centro-direita, né? É preciso estudar lá bastante qual é o desenho do projeto do Macron e tudo mais, mas não me parece que ele seja exatamente centro-direita. Por quê? Inclusive, isso que se chama de centro, a gente tem que pensar também isso aí para além até da questão da França, né? Muitas vezes não é outra coisa senão uma palavra meio morta e que esconde um extremismo soft, né? Porque muitas vezes o centro de repente, ali é um extremo disfarçado, né? Então, enfim, por que disfarçado? Porque fica quase que impossível de enxergar. Quando você chama alguma coisa de centro, né, muitas vezes você nem enxerga o aspecto extremado daquilo ali, porque a palavra esconde, né? Junto, obviamente, com a retórica e todo o jogo de disfarces verbais, ideológicos, etc. e tal, tá? Então isso aí não é mera ponderação linguística, isso muitas vezes pode ajudar a entender aí o crescimento da extrema-direita na França. Tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui, e a gente partir para o perfil aqui, né, dessa galera lá da extrema-direita da França, tem um comentário aqui do Hugo Albuquerque no Opera Mundi, que ele diz uma coisa aqui que eu acho importante. Ele diz: o sensato, ele bota aspas em tudo aqui, né, que é um pouco isso que eu falei agora. O sensato, cordato e racional Macron apenas repete a fórmula manjada que tem servido para alavancar a extrema-direita no mundo inteiro. E uma vez que isso se avizinha, surge um discurso de que todos têm de correr para salvar a democracia. De como, né? Em algo que conhecemos bem.
E aí ele diz o seguinte aqui: a grande questão é que Macron obedeceu cegamente à sintonia fina do liberalismo internacional, diria eu, do neoliberalismo internacional, né? Hegemonizado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos. O Macron, né, simplesmente cerrou o galho onde estava trepado e perdeu a segurança energética, supondo que a guerra na Ucrânia seria apenas um problema alemão e também russo, mas nada levava a crer que ele faria diferente. E aí ele finaliza aqui com 2 comentários para a gente poder passar para o perfil e depois para a reflexão. Há 7 anos no poder, Macron não fez outra coisa a não ser implementar reformas neoliberais, reprimir e deslegitimar manifestantes com polícia de maneira violenta. Os vídeos foram bem claros ali, né? Mostraram isso bastante aí, fortalecendo o tipo de economia e de setores econômicos que hoje se voltam para a extrema-direita, colocando-a de vez na posição de interlocutora válida. Os diálogos entre o anti-isolado reagrupamento nacional e o mercado avançam e tratam de uma agenda de austeridade. Então é preciso a gente esperar aí para ver, porque vai ter um segundo turno, parece, né? E mesmo que não haja esse segundo turno, é preciso ver como que o Macron vai se posicionar em relação a isso. Por quê? Porque se o Macron, ele digamos, né, para poder fazer aqui para usar essa palavra na falta de essa expressão, na falta de uma expressão melhor, se ele é de centro-direita, será que ele vai aceitar fazer uma aliança com a esquerda para poder minimizar o avanço da extrema-direita? Ou será que ele vai ficar seduzido à la Paulo Guedes, né? Ou à la Milei, né? Ainda que o Paulo Guedes e o Milei não tenham ali a ponderação do Macron, mas enfim, né? São neoliberais muito mais violentos que o Macron. Mas, né, resta saber se o Macron vai aceitar ali fazer uma coalizão com a esquerda e, portanto, abrir mão da sua pauta neoliberal e, portanto, da sua pauta extremista disfarçada de centro, certo? Para poder impedir o avanço da extrema-direita na França, tá? Por quê? Porque esse avanço da extrema-direita e o avanço da esquerda, a culpa disso aí é do Macron, é do neoliberalismo do Macron. Para finalizar, ele diz aqui então, né? E dessa agenda de austeridade. O que seria essa agenda de austeridade, assim, no resumo do resumo do resumo, né? Enfim, a tal responsabilidade fiscal, teto de gastos e blá blá blá, que no final das contas é o quê? Controlar investimento público em coisas bacanas e segurar essa grana para investir só no mercado financeiro, que não é outra coisa senão o grupelho dos ricos sustentando ali, enfim, né, o parasitismo do Estado para poder chupar o dinheiro e não deixar os países evoluírem, ou no caso da Europa, da França e tal, manterem ali o seu estado de bem-estar social e tudo mais, tá? Então, pessoal, vamos lá. Para finalizar aqui o texto do Hugo Albuquerque, ele diz: o sensato, cordato e racional Macron apenas repete a fórmula manjada que tem servido para alavancar a extrema-direita no mundo inteiro. E uma vez que isso se avizinha, surge um discurso de que todos têm de correr para salvar a democracia em algo que conhecemos bem. O fato é que, finaliza ele, né, nem isso Macron conseguiu protagonizar, uma vez que amarga o terceiro lugar com cerca de 20% das intenções de votos parlamentares. Isso significa, entre outras coisas, que a minoria da minoria na França está satisfeita com esse neoliberalismo, com essa lógica ali e essa lógica de ficar botando polícia para espancar manifestante na rua, é uma lógica que mostra que esse tal centro aí não tem nada de muito cordato, né, e soft, né? Enfim, tá? Então, pessoal, vamos agora partir então, para uma outra ponderação aqui, para depois a gente partir para a reflexão do vídeo, tá? Que é o perfil de 3 figuras aqui das mais importantes dessa extrema-direita da França, que também ajuda a entender não só esse desenho dos motivos pelos quais essa extrema-direita cresceu, mas também as diferenças evidentes da extrema-direita da Europa, da França de maneira específica, da Europa de maneira geral, para a extrema-direita brasileira, bolsonarista, etc. e tal, tá? Então, matéria aqui do UOL, eles dizem: a extrema-direita vence na França, quem são os personagens-chave das eleições, tá? E aí eles fazem um perfil aqui rápido de cada um dos 3. Primeiro da Marine Le Pen. Então vamos lá, Marine Le Pen. Ela é filha do líder histórico da extrema-direita francesa, Jean-Marie Le Pen. Ela é a atual líder do partido de extrema-direita francês RN, que é o Rassemblement National, né, que é a Reunião Nacional
em português. E aí ela luta para cumprir o sonho de décadas da extrema-direita, chegar à presidência da França com um programa que na verdade não mudou. Tá? E aí dizem o seguinte: advogada de formação, Le Pen costuma se apresentar em entrevistas como uma agricultora e criadora de gatos, em uma tentativa de normalizar sua imagem. Agora olha só isso aqui que eles dizem, que isso aqui é até engraçado. Conhecida por sua personalidade forte, a líder ultraconservadora também se diz uma mulher moderna e solteira. Ela é ultraconservadora e moderna ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma coisa meio bizarra, né? Mas tudo bem, né? E aí ela continua, mãe de 3 filhos, ela se divorciou 2 vezes e vive com uma amiga de infância a quem acolheu. Então, isso aqui já é uma certa faceta dessa coisa meio bizarra aí, né, que é esse avanço da extrema-direita. E também isso também denota uma diferença para o Brasil aqui, porque no Brasil não tem isso aqui, né? Conservador moderninho não tem aqui. Mas enfim, e tem uma outra coisa, assim, isso aqui também ajuda a entender de viés, né? Não conheço a visão da Le Pen sobre isso, mas isso aqui ajuda a entender de viés certas manifestações curiosamente conservadoras dos movimentos neoidentitários aqui no Brasil, né? Porque é um pouco isso aí, né? São os modernosos, violentos e sectários, e enfim, né? Que querem ficar vomitando regra na vida dos outros, etc e tal. Por quê? Né? Porque estão ascendendo do papel histórico de oprimidos e de periféricos, etc e tal. E aí, por um lado, existe uma certa, enfim, né, uma certa justificativa para isso, né? Mas, porém, isso é uma coisa que tem que ser superada, senão você troca um autoritarismo por outro e aí a coisa não melhora, né? Enfim, e aí o Macron já disse que o programa da Marine Le Pen é um programa racista e o partido RN é lembrado por defender valores e ideias xenófobas e racistas, tá? O segundo perfil que eles apresentam é do Jordan Bardella, tá? Que é um cara novo, inclusive está com 28 anos. Ele é presidente desse partido aí, né, do Reunião Nacional, desde 2022. Seus críticos o veem como mais liberal do que a Le Pen, né? E eles são a extrema-direita, olha aí. E o acusam de dedicar muito tempo a aperfeiçoar sua imagem pública e pouco a estudar as questões políticas importantes. Sua figura bem cuidada e sua habilidade de comunicação lhe rendem sucesso nas ruas e nas redes sociais no TikTok. Bardella conta com mais de 1 milhão de seguidores, em sua grande maioria jovens. Isso aqui também é uma bizarrice, até certo ponto interessante aí, né, do mundo atual, que são os conservadores do TikTok, né? Os conservadores da internet, né, das redes sociais, né? Enfim, né? Conservador, a Vera mesmo, conservador mesmo, vai morar na montanha, né? Não pode ter nem celular, né? Senão, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. É preciso entender essas questões aí também, né? E aí finaliza aqui dizendo que ele já disse se opor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e foi acusado de publicar comentários racistas e homofóbicos. Bardella ainda defende cortar os serviços sociais para imigrantes ilegais e legalizar a cannabis para fins medicinais. Aqui também tem 2 coisas muito interessantes. Porque, né, ao contrário da Le Pen, ele não é modernoso, né? Ele é contra casamento de homossexuais, é contra, enfim, né, é racista, é homofóbico, etc e tal. Agora, tem um detalhe aqui, né, no final que para mim é a chave para entender a diferença da extrema-direita, uma das chaves, né, para entender a diferença da extrema-direita da Europa para a extrema-direita do Brasil, da Argentina, etc e tal. E até mesmo da Bolívia, agora que a gente está vendo lá o golpe e tudo mais. A tentativa de golpe. Então aqui, ó, de novo, Bardella ainda defende cortar os serviços sociais para imigrantes ilegais, mas legalizar a cannabis para fins medicinais. E isso, a gente olha para a extrema-direita brasileira, isso não existe aqui. Você não vai ver um Bolsonaro da vida, nenhum desses Bolsonaros que a gente tem aqui, dizendo que tem que cortar serviço social para imigrante ilegal, mas tem que defender a maconha, a cannabis, a droga para, enfim, mesmo para efeitos medicinais, né? Por quê? Por um motivo muito simples. Porque cortar os serviços sociais para imigrantes ilegais e legalizar a cannabis para fins medicinais são pautas nacionalistas.
As duas defendem o local, as duas defendem a população da França. Aqui no Brasil não existe esse pensamento na extrema-direita. O patriotismo do Bolsonaro, já fiz vários vídeos falando sobre isso aqui, o patriotismo do Bolsonaro e de todos esses bolsonarecos ali, que são, são os ovos que ele foi colocando e tudo mais, é o patriotismo do Paraguai, um patriotismo, digamos, um patriotismo pirata, né? E, enfim, e por isso que ele não está preocupado com a população brasileira, no sentido de, ó, isso aí vai gerar ganhos medicinais para a gente aqui, para a população, maravilha. E ao mesmo tempo também não está preocupado com, enfim, com o emprego do Brasil, quando ele diz que ele é contra o, enfim, serviço social para imigrantes. Tudo isso é apenas e tão somente o exercício da estupidez do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ele se acopla de maneira irrefletida ao discurso dos neoliberais. Por quê? Pelo simples motivo de que os neoliberais negam aquilo que ele nega também. A existência do Bolsonaro, da extrema-direita brasileira e tudo mais, é uma existência pautada exclusivamente na negação. Sou contra o sistema. Né? Só que é o seguinte, eles precisam sustentar alguma coisa. Então, como que eles se sustentam? Se acoplando de maneira irrefletida aos neoliberais, que aí deitam e rolam com isso aí. Paulo Guedes, Campos Neto e etc, etc, etc. Certo? Então essa é a diferença radical, já é parte significativa da reflexão do vídeo de hoje. É isso que diferencia de maneira evidente aí a extrema-direita da Europa da extrema-direita da França. A extrema-direita da Europa está atacando o neoliberalismo. A extrema-direita do Brasil é puxadinho dos neoliberais. Né? Enfim, então isso já é uma diferença importante. E aí vamos lá, para finalizar, ainda diz que o tal do Bardon, do Bardella, usou o seu primeiro discurso pós-eleitoral para se apresentar como um estadista sério, né? Dizendo que é mais do que apenas o garoto propaganda da campanha de ultradireita da França. Enfim, né? É o conservador do TikTok. Né? E aí o último aqui é o Eric Ciotti, né? O Ciotti, enfim. Eric Ciotti, provavelmente, né? Porque ele é francês. Então tá aqui, né? Ele é chefe do partido Os Republicanos, né? O LR, o maior partido de direita da França, e fez uma aliança com a extrema-direita do país. Segundo Le Monde, ao longo da campanha, ele repetiu que a sua aliança com o RN foi essencial para manter um grupo de deputados de direita na Assembleia Nacional. E ele finaliza dizendo, dizemos as mesmas coisas, então vamos parar de criar uma oposição imaginária, disse Ciotti à emissora TF1, tá? Então, pessoal, esses são os perfis, né? E acho que eles ajudam bastante a entender aí, né? Não só esse crescimento da extrema-direita, que não pode ser pensado, do meu ponto de vista, não pode ser pensado sem o crescimento da esquerda também. Porque os dois cresceram na esteira de um incômodo violento lá com o neoliberalismo do Macron. E aí também ajuda a entender as diferenças aqui para a extrema-direita brasileira, como eu acabei de ponderar. Mas aí a gente tem que pensar, então, como que a gente resolve essa parada aí? Né? Como é que a gente resolve esse avanço, ou tenta minimizar esse avanço da extrema-direita? Primeiro, entendendo que esse avanço da extrema-direita ele não é um avanço estritamente programático. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem ali figuras como a Le Pen e tudo mais que historicamente sempre foram minoria na França. A França é o país, enfim, né, um país da liberdade, igualdade, fraternidade, um país da filosofia, o país da poesia, o país da arte. Então, quer dizer, essa gente, esses extremistas, os violentos, os xenófobos, etc. e tal, a França fez 2 finais de Copa do Mundo agora com uma seleção quase inteira de negros que são imigrantes da África. Então, essa gente é minoria da minoria. E aí o foco da reflexão e da percepção, ao mesmo tempo do desenho de uma alternativa, do meu ponto de vista, precisa ser ver como que eles amealharam uma parcela da população francesa ali que provavelmente não votaria neles se o cenário fosse diferente. Então, por exemplo, né, talvez eles tivessem aí 15%, 20% dos votos, tiveram 34%. Por que esses 15%, 20% a mais migraram para Le Pen, para a extrema-direita? Esse é o foco da reflexão, para poder tentar minimizar esse crescimento a partir de uma posição ali, de uma lógica alternativa
tanto ao extremismo, né, do xenófobo, quanto ao extremismo do neoliberal, né, que no final das contas são basicamente dois extremismos. Tá? E aí, deixo para vocês aqui, né, mais uma vez as dicas aqui, porque esses livros, isso aqui, né, vamos lá, tá? Primeiro mostrar para depois refletir. Tá aqui o Sloterdijk, No Mesmo Barco, ensaio sobre a hiperpolítica. Né? Ele fala aqui que os participantes do jogo mundial não se definem mais através de pátria e solo. Isso tem uma hora que começa a incomodar uma galera que, se não é extremista, percebe a importância do local, porque o local é importante também, né? Então isso aqui, e veja bem, isso aqui não é uma crítica, né, a nenhum deles aqui pessoalmente, é uma questão do conceito, né? Mas o fato é que é importante desenhar isso aí. Então, por quê? Porque o neoliberalismo, ele é um exercício maroto desse cosmopolitismo, só que é um cosmopolitismo pobre, né? Tem até um livro, se não me engano, do Silviano Santiago, né, que é o Cosmopolitismo do Pobre. Se a gente pensa a palavra pobre desconectada do dinheiro, pobre de complexidade, por exemplo, o neoliberalismo é o cosmopolitismo do pobre, né? Certo? Por quê? Porque começa a ignorar o local e ignorar a complexidade que a gente precisa enxergar, né? Já falei aqui também da modernidade líquida do Bauman, tá? Que é a mesma coisa, ele fala que acabou o Estado-nação, isso incomoda um monte de gente aí que olha e fala, o local é importante, né? E aí os extremistas começam a tomar esse lugar e amealhar pessoas que não refletem tanto e acabam aceitando ali isso aí de qualquer maneira, né? Da mesma maneira a questão que o Agamben levanta aqui, que é a questão dos ciganos, a questão dos refugiados e tudo mais, tudo isso é importante, né? Agora, o habitante, de certa forma, essas pessoas que estão sentindo falta de uma percepção mais ampla do local, elas são refugiados do local, refugiados dentro da própria terra, mais ou menos como o Ailton Krenak se sente aqui no Brasil, né? Só que de uma forma um pouco diferente na questão da Europa, tá? E aí isso gera o quê? Isso gera reações, né? Uma lógica reativa ali, que acaba indo até contra os imigrantes, meio que sem pensar, porque os imigrantes não são os culpados disso. Os culpados disso muitas vezes são franceses neoliberais, né? Enfim, então deixo aqui as dicas, né? Tá aqui esse livro do Chomsky, O Lucro ou as Pessoas, tá? Neoliberalismo e ordem global, tá? A questão da ideologia do Leandro Conde, porque é preciso desenhar e preciso denunciar, no sentido filosófico do termo, o viés ideológico dos neoliberais, que ficam o tempo todo escamoteados, escondidinhos, né? Nessa lógica de livre mercado, liberdade, centro, etc. e tal, né? E aí o extremismo fica invisível, ninguém enxerga, tá? E, enfim, o livro aqui também da Consuelo Diegues, O Ovo da Serpente, porque para entender as diferenças aí para o bolsonarismo, certo? E, ao mesmo tempo, né, as dicas que ajudam a entender como que a gente pode pensar isso aqui no Brasil, né? Mais uma vez, o mazombismo e o neomazombismo da direita brasileira, especialmente da direita neoliberal, tá? Mas também dos conservadores que são puxadinhos dos neoliberais, Complexo de Vira-Lata, Complexo de Poodle, do Nelson Rodrigues, está aqui. O cinismo, né, a razão cínica do Sloterdijk, que é parte dessa salada aí bizarra, tá? E o Simulacros e Simulação do Jean Baudrillard, que também ajuda a entender isso aí, tá? E aí, por último, qual é a saída então, né? Como eu tenho sempre dito aqui, que desde que eu comecei a desenhar essa questão, tem duas saídas que são no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista de brasileiro aqui e tal, são as saídas mais razoáveis para poder minimizar esse crescimento da extrema-direita e o crescimento da extrema-direita xenófoba e da extrema-direita neoliberal, tá? Que está justamente naquilo que o Mia Couto pondera aqui, que é a lógica da raiz da asa, que eu já falei, né? Uma linguagem que o homem plural da raiz e da asa, tá? Então, quando você pensa a questão a partir de uma mescla entre a raiz e a asa, você chega naquilo que eu tenho chamado aqui de nacionalismo cosmopolita e do protagonismo solidário, que é o caso num país como a França, num país como o Brasil e tudo mais. Então, quem é que vai barrar o crescimento da extrema-direita no mundo? É o nacionalismo cosmopolita e o protagonismo solidário. O resto é conversa fiada. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto, fui.